Olá, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam bem. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre medidas de comprimento e de superfície. Aula de matemática, mais especificamente sobre área de polígonos. A área do retângulo e do quadrado, ok? Então, vamos lá. Uma das maneiras de calcular a área do retângulo a seguir é verificar quantas vezes a área de uma região quadrada cujo lado mede 1 centímetro cabe dentro dele. Nesse caso, o retângulo é formado por 32 quadradinhos e cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Logo, a área do retângulo é igual a 32 centímetros quadrados. Então, ó, aqui a gente está vendo o desenho que ele falou, né? A área total é 32 centímetros quadrados, porque cada quadradinho desse é 1 centímetro quadrado. Agora, considere um retângulo com 5 centímetros de largura e 8 centímetros de comprimento. Quantos quadradinhos de área igual a 1 centímetro cabem dentro dele? Então, vamos ver. Ó, nós temos esse desenho, né, que ele falou, e 5 de largura e 8 de comprimento. Aí, ele quer saber quantos quadradinhos de 1 centímetro cabem. Na largura, cabem 5 quadradinhos de 1 centímetro de lado. No comprimento, cabem 8 quadradinhos de 1 centímetro de lado. Assim, dentro do retângulo, cabem 5 linhas de quadradinhos, cada uma com 8 quadradinhos. Logo, são 5 vezes 8, que é igual a 40 quadradinhos de área igual a 1 centímetro quadrado, ou seja, a área do retângulo é 40 centímetros quadrados. Também podemos chamar o comprimento do retângulo de base e a largura de altura. Assim, a área do retângulo pode ser calculada por meio do produto entre o tamanho de sua base e o tamanho de sua altura, desde que os dois tamanhos sejam escritos com a mesma unidade de medidas, certo? Lembrem-se, não podem misturar unidades de medida. Para calcular a área de um retângulo, verificamos quantas vezes a unidade da área cabe em sua largura, no caso a altura, e quantas vezes cabem em seu comprimento, base, e depois multiplicamos os resultados. Na imagem ao lado estão representadas as medidas do comprimento e da largura de uma pequena toalha. Qual é o formato dessa toalha? Podemos calcular a área ocupada por esse tecido? O comprimento e a largura dessa toalha mede 30 centímetros. Essa toalha ocupa uma área equivalente à área de um quadrado em que seus lados medem 30 centímetros. Note que tanto no comprimento quanto na largura da toalha cabem 30 quadradinhos de 1 centímetro de lado. Assim, temos 30 fileiras com 30 quadradinhos de 1 centímetro quadrado cada. Ou seja, a área A da toalha pode ser calculada como: a área vai ser igual ao comprimento vezes a largura, ou seja, 30 vezes 30, que é igual a 900 centímetros quadrados. Portanto, a toalha ocupa uma área igual a 900 centímetros quadrados. Uma fita será costurada no contorno dessa toalha. A quantidade de fita necessária equivale ao perímetro P do quadrado de lado 30 centímetros.
Então, se é o perímetro, a gente já sabe o que é o perímetro, né? Que é a soma de todos os lados. Ou seja, o perímetro eu posso calcular 30 mais 30 mais 30 mais 30. Como é um quadrado, eu também posso fazer 4 vezes 30, que seriam os lados. Que isso vai me dar um total de 120 centímetros. Observem que não é centímetro quadrado, porque não é área, é perímetro. A fábrica de toalhas recebeu dos clientes o pedido para que também fabricassem toalhas quadradas com 60 centímetros de lado e outras com 90 centímetros de lado. A toalha com 60 centímetros de lado tem o dobro da medida da toalha com 30 centímetros de lado, pois 2 vezes 30 é igual a 60. A toalha de 90 centímetros de lado tem o triplo da medida da toalha de 30 centímetros de lado, pois 3 vezes 30 é igual a 90 centímetros. Um dos funcionários calculou a quantidade de fita para costurar no contorno das toalhas e a área ocupada pelo tecido de cada uma. Aqui está na tabelinha, ó. Toalha com 30 centímetros de lado. A gente já sabe que o perímetro, ou seja, a quantidade de fita, é de 120 centímetros. E que a área do tecido é de 900 centímetros quadrados, que a gente já tinha feito essa continha. Agora, para a toalha de 60 centímetros de lado, é 4 vezes 60, né? Que é o perímetro, ou seja, 240 centímetros de fita para a toalha com 60 centímetros de lado. Agora, a quantidade de tecido que representa a área vai ser igual a 60 vezes 60, que é 3.600 centímetros quadrados. Essa é a quantidade de tecido para fazer a toalha de 60 centímetros. E a de 90 centímetros, o perímetro, ou seja, a quantidade de fita vai ser 4 vezes 90, que vai dar 360 centímetros de fita. E a área, ou seja, a quantidade de tecido, vai ser igual a 90 vezes 90, que é igual a 8.100 centímetros quadrados. Com essa análise, ele verificou que o perímetro das toalhas dobrou quando a medida do lado dobrou, mas a área quadruplicou, ou seja, foi multiplicada por 4. Também percebeu que quando a medida do lado triplicou, o perímetro também foi multiplicado por 3, mas a área foi multiplicada por 9. Assim, concluiu que o perímetro é proporcional à medida do lado, o que não ocorreu com a área. Ó, nós temos aqui, né, a de 30 centímetros por 30 centímetros. O perímetro era 120 e a área 900 centímetros. Já aqui, ó, vocês percebem que a toalha dobrou, né, que é 30 com 30, que seria a de 60 centímetros. O que aconteceu, ó? O perímetro foi multiplicado por 2, ou seja, dobrou, mas a área, ela quadruplicou, não duplicou, tá? Ela foi multiplicada 4 vezes. E na última toalha, ó, ela triplicou no perímetro, ou seja, ela foi indo proporcionalmente, né? Primeiro multiplicou, depois triplicou. Agora a área não. Agora a área pulou de 4 vezes a mais para 9 vezes a mais na toalha de 90 centímetros. Certo? Aí aqui tem o QR Code e eu vou estar passando o videozinho para vocês desse QR Code, ok? Gabriel vai fazer um jardim e precisa descobrir a medida da área para comprar grama. Como ele pode medir essa área? Já que o espaço tem a forma de um quadrado, quando ele mede um dos lados, descobre também a medida dos outros 3. Para calcular a área, ele pode utilizar 2 estratégias diferentes. Dividir os lados de 1 metro em 1 metro
e depois somar todos os quadrados formados. Assim, a área é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados, ou seja, 9 metros quadrados. Ou multiplicar a medida dos lados. 3 vezes 3, que é igual a 9 metros quadrados. A forma mais rápida de encontrar a área do quadrado é multiplicar lado vezes lado. Agora, depois de termos visto esse videozinho, a gente vai fazer um resumo. Ó, no quadrado, a medida da área do quadrado é dada pela formulazinha. A área é igual a L vezes L, ou ainda L ao quadrado. L é a medida do comprimento do lado. Aí aqui nós temos um exemplozinho, ó. Esse quadrado é de 2,5 centímetros. Então, eu posso pegar e elevar ele ao quadrado. 2,5 ao quadrado, que é igual a 6,25 centímetros quadrados. E a medida do retângulo é dado pela fórmula. A área é igual a C vezes o L. C é a medida do comprimento do retângulo e L é a medida da largura, tá? Nesse caso aqui também nós temos um exemplo, ó. 1,2 vezes 1/4 de centímetro. Quando a gente fizer esse resultado, a gente vai encontrar 0,3 centímetros quadrados. É isso que vocês devem fazer quando for pedido para vocês calcularem a área do quadrado e a área do retângulo, ok? Agora, nós vamos fazer algumas atividadezinhas para fixar melhor para vocês. Então, calcule a área de cada uma das figuras a seguir coloridas de verde. Ó, na primeira aqui, nós já sabemos que cada quadradinho, nesses casos, tem 1 centímetro, certo? Aí, a área desse total é 1 centímetro quadrado. Nesse caso aqui, ó, nós temos o C e o L, né? Vamos usar essa referência. Então, a área vai ser igual a C vezes o L. Ou seja, igual a 4 vezes 5. Por quê? Porque tem 4 bloquinhos no sentido do C e 5 bloquinhos no L. Então, vai ficar 4 vezes 5, o valor é de 20 centímetros quadrados. Logo, a área dessa questão é 20 centímetros quadrados. Letra B. Cada um também tem 1 centímetro. E agora a gente vai contar. Ó, o Czinho e o L, para não esquecer. Aí agora a gente vai fazer isso. Vai sempre multiplicar para descobrir a área. Aí a gente sabe que o C tem 6 quadradinhos e que o L tem 2. Então, eu multiplicando, eu vou descobrir que a área é 6 vezes 2, 12 centímetros quadrados. Letra C. A mesma coisa, né? Nós vamos colocar um Czinho e um L aqui para não esquecermos. A fórmula. E agora a gente vai substituir os valores. A área vai ser igual a 3,2 centímetros vezes 4,5 centímetros. Quando eu multiplicar, eu vou encontrar 14,4 centímetros quadrados. Letra D. Agora, nós vamos colocar de novo o Czinho e o L, para não esquecermos. Aqui é a formulazinha. E agora, vamos substituir. O C é 9 sobre 2 centímetros, vezes o L, que é 7,5 centímetros. Aqui nós temos duas coisas diferentes, né? Nós temos uma fração e um número decimal. Eu posso optar pelo seguinte, transformar a fração em número decimal e fazer a multiplicação, ou eu posso transformar o 7,5 em uma fração e também fazer a multiplicação de frações. Eu escolhi transformar o 7,5 em uma fração, então ficou 9 sobre 2 vezes 75 sobre 10. Quando eu multiplicar, vai dar 675 sobre 20 centímetros quadrados.
Mas ainda vocês podem estar dividindo, ou seja, a área vai ser igual a 33,75 centímetros quadrados. Tanto faz eu representar na forma de fração, como na forma de número decimal. Você decide. Letra E, tá? Vamos colocar o Lzinho aqui. Então, lembrem da fórmula. É a área igual a L vezes L, que vai me dar 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Que é igual a 1 sobre 16, né? Porque multiplicação de fração multiplica o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Ou ainda, a área pode ser igual a 0,0625 centímetros quadrados. Tanto faz a primeira 1 sobre 16 quanto essa segunda. Letra F. 5 e 7 sobre 3 centímetros. Vamos colocar as letrinhas para não se confundir, tá? E agora colocamos a fórmula para a gente poder se localizar. Então, é 5 vezes 7 sobre 3 centímetros. Eu tenho duas opções, né? Ou transformar essa fração em um número decimal com vírgula, ou eu posso simplesmente pegar esse 5 e transformá-lo numa fração, que fica bem mais simples. E foi exatamente o que eu fiz. Eu não estou alterando se eu colocar 5 sobre 1, porque o 1 é um elemento neutro da multiplicação, certo? Então, 5 vezes 7 vai ser 35 e 1 vezes 3 é 3. Então, a área desse meu retângulo é 35 sobre 3 centímetros quadrados. Ou ainda, eu posso escrever a área igual a 11,66 centímetros quadrados. Letra G. Eu tenho 10 e 9 sobre 8 centímetros. Vou colocar aqui, né, o C e o L, para a gente não se perder. Aí, aqui eu escrevi os dois, né, 10 vezes 9 sobre 8. Só que eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, né? Eu vou transformar o 10 em uma fração. Então, ficou 1 sobre 10 centímetros vezes 9 sobre 8. O que me dá 90, né? Porque 10 vezes 9 são 90. E 1 vezes 8 é 8. Ou seja, é 90 sobre 8 centímetros quadrados. Ou ainda, a área pode ser dita que é igual a 11,25 centímetros quadrados. Que quando eu dividir 90 por 8, vai dar isso aqui também. Então, é a mesma coisa. Área do triângulo. Observe as medidas da base e da altura do retângulo abaixo. Nós temos esse retângulo aqui, né? E é 4 de base e 3 de altura. Considerando os quadradinhos da malha como unidade de medida, verificamos que a base desse retângulo mede 4 unidades de comprimento e que a altura tem 3 unidades de comprimento. Ou seja, ele ocupa 4 vezes 3, que é igual a 12 unidades de área. Traçando uma das diagonais do retângulo, podemos transformá-lo em 2 triângulos. Vocês lembram? A diagonal de uma ponta à outra. Então, com essa diagonal traçada, nós vamos ter o primeiro triângulo, que é esse, que é 3 e 4 também, né? Obviamente. E nós temos esse segundo triângulo aqui também, 4 por 3. Os dois triângulos têm 4 unidades de comprimento de base, o mesmo comprimento da base do retângulo, e 3 unidades de comprimento de altura. Portanto, as áreas dos dois triângulos são iguais e cada uma tem a metade da área do retângulo. A área do retângulo é 12 unidades de área, pois 4 vezes 3 são 12, que a gente já tinha até feito ali em cima.
Então, a área de cada triângulo é 6 unidades de área, pois 12 dividido por 2 é igual a 6. Mesmo que o triângulo não seja retângulo, podemos calcular sua área considerando um retângulo com a mesma base e a mesma altura. Vamos ver aqui. Nós temos um retângulo e dentro dele nós temos um triângulo, certo? Então, o triângulo ABC tem a mesma base e a mesma altura do retângulo ADEC. O segmento HB está representando a altura do triângulo ABC e ele divide o retângulo ADEC em outros 2 retângulos. A área do triângulo ABC é a soma da metade da área do retângulo ADBH com a metade da área do HBSC. Assim, vemos que o triângulo ABC tem a metade da área do retângulo ADSC. Como a área do retângulo ADSC é igual a 18 unidades de área, ou seja, 6 vezes 3, a área do triângulo ABC é igual a 9 unidades de área, ou seja, 18 dividido por 2. A área de um triângulo é igual à metade da área do retângulo que tem as mesmas medidas de base e de altura do triângulo. Aqui é o desenhozinho para vocês terem uma ideia. O mesmo desenho que está lá em cima, para vocês verem a diferença. Em resumo, nós temos o seguinte, E para calcular a área desse triângulo, basta nós usarmos a fórmula base vezes altura dividido por 2, certo? E também para o outro tipo de triângulo que a gente conhece, vai ser do mesmo jeito. Vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então, essa é a fórmula para encontrar a área de um triângulo qualquer. Agora, a atividadezinha, Exemplo. Encontre a área do triângulo a seguir. Nós temos um triângulo que a altura é 8 centímetros e a base é 12. Então, nós vamos calcular, a formulazinha da área, base vezes altura dividido por 2. Então, vai ficar 12 centímetros vezes 8 sobre 2. Que vai ficar 12 vezes 8 é 96 centímetros quadrados sobre 2. Agora é só dividir 96 por 2, dá 48 centímetros quadrados. Então, essa é a área desse triângulo. Agora, vamos fazer este outro aqui, que não é muito parecido, Encontre a área do triângulo. Então, nós vamos usar a fórmula base vezes a altura sobre 2 e vamos substituir são os valores. A base é essa dali, 3 centímetros vezes a altura, que é 2,5 centímetros, dividido tudo isso por 2. Então, vai ficar 3 vezes 2,5, que vai ser 7,5 sobre 2. 7,5 sobre 2 é igual a 3,75 centímetros quadrados. Então, essa é a área do triângulo. Agora, temos mais outra questão. Calcule o valor da área de cada figura a seguir. Na letra A, nós temos aqui um triângulo, cuja base é 5 e a altura é 4,33. Então, nós vamos utilizar a mesma formulazinha, base vezes a altura dividido por 2, que vai me dar, na substituição, 5 vezes 4,33 centímetros sobre 2. Multiplicando, eu tenho 5 vezes 4,33 é igual a 21,65 centímetros quadrados sobre 2. Agora, dividindo 21,65 por 2, eu tenho que dar 10,825 centímetros quadrados. Então, esse é o valor da área dessa figura. Agora, na letra B, nós temos,
A base é 4,5 e a altura é 2. Então, vamos à formulazinha. Substituindo, nós temos 4,5 vezes 2 dividido por 2. 4,5 vezes 2 dá 9 centímetros quadrados, dividido por 2. Então, nós temos que a área é 4,5 centímetros quadrados. Isso é a letra B. Agora, eu vou deixar a atividadezinha de casa para vocês. Do livro didático, página 77, as questões 1. Da página 79, as questões de 1 a 9. Da página 82, as questões de 1 a 9 também. E do livro de atividade, página 31 a 41, as questões de 20 a 40. Então, vocês têm bastante coisa para trabalhar essa questão de área e perímetro, para vocês praticarem e ficarem bem craques nisso. Então, muito obrigada, era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, já sabe, entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida que restou, certo? Então, não se esqueçam, fiquem bem, fiquem em casa. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!